A dinâmica da visão. Quando eu olho para uma visão, hoje é o dia da visão aqui ou a noite da visão nesse sábado, eu percebo que existe uma dinâmica que envolve ter uma visão, servir a uma visão, caminhar numa visão. Esta dinâmica envolve fidelidade a Deus, entretanto coragem para mudar. Diga comigo, fidelidade a Deus. Mais forte, fidelidade a Deus. E coragem para mudar. Estas duas coisas precisam andar juntos quando se diz respeito à visão, porque existe necessidade de uma direção. Eu quero conversar com você sobre o conceito da palavra Chazon. John Maxwell, ele ensina que ninguém segue uma liderança perdida, ninguém segue uma liderança que não sabe para onde está indo. A inércia não gera movimento e a falta de clareza gera dispersão. A pior coisa para um liderado é seguir um líder perdido. Eu quero dizer para você que os teus líderes, que a tua casa não estão perdidos. Nós sabemos muito bem para onde estamos indo e é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Poderíamos tão somente mudar e deixar que o povo viesse atrás, mas nós fazemos questão de compartilhar com vocês a visão que Deus tem nos dado, para que você saiba para onde nós estamos caminhando. Base bíblica para isso, pastor. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Leia comigo uma só vez em alta voz, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não havendo profecia, o povo se corrompe. No hebraico, a palavra profecia aqui de Provérbios 29, 18, ela é Chazon. Esta palavra, ela traduzida como profecia ou visão, ela se refere a uma revelação mental, um sonho ou oráculo divino, mas não é apenas ter uma meta, é ter uma imagem revelada por Deus de um futuro previsível. E qual que é a consequência de não ter esta visão, esta imagem revelada por Deus do futuro? A palavra é que o povo se corrompe, e no original hebraico a palavra é para, que pode ser traduzida não apenas por se corromper, mas também significa soltar as amarras, ficar exposto. Um povo, um time que não tem direção, que não tem visão de futuro, é um povo que fica exposto à ação do maligno. É um povo que fica exposto diante dos obstáculos e adversidades. E é por isso que é um povo que se corrompe, ou seja, se dispersa. Onde não há direção, onde não há clareza, com certeza as pessoas vão ficar confusas e vão se dispersar e não se unir. Sem visão clara para a estação atual, qualquer igreja, qualquer organização, qualquer empresa perde suas amarras de disciplina e propósito. O povo não apenas se perde, ele perde a força necessária para avançar. E dentro disso, então, é necessário que eu e você possamos fazer uma distinção entre aquilo que é propósito basilar, ou seja, bases, e estratégias sazonais. O que é uma estratégia sazonal? É o que pode mudar ao longo de um tempo. O que é uma moda sazonal? É a moda lá de outono, de inverno, de verão. É aquilo que muda, aquilo que é cíclico, aquilo que vai mudar de acordo com a estação. Existem coisas na nossa vida que são bases, não se mudam. Existem coisas na nossa vida, na verdade, que são estações. Então elas podem mudar. E aqui entra uma percepção crucial sobre o que muda e o que não muda na vida do cristão. E nós podemos dividir isso em duas esferas. O que não muda? A visão imutável. O que a Bíblia chama de telos. O fim, o último, a glória de Deus. Como diria John Piper, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é inegociável. Diga comigo, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Isso é inegociável, esse é o teu propósito. Essa é a nossa maior missão aqui na terra, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É a grande comissão de Mateus 28 e o grande mandamento de Mateus 22. É a constituição eterna. É o que Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então que fique claro,
Eu não sou a favor de toda mudança. Eu não sou a favor de toda estratégia humana. Existe uma base que não pode mudar para o povo de Deus. E a base é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não atualizamos a Bíblia. Nós não atualizamos as suas palavras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a visão, ou aquilo que é base, a visão basilar para o povo de Deus, o propósito basilar para o povo de Deus, é o Evangelho em sua essência: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Entretanto, quando você tem esta base sólida, a forma como você compartilha esse propósito é o que entra na visão estratégica, na estratégia sazonal. É o kairos, o tempo oportuno. Eu te pergunto, a forma como Cristo pregava o reino de Deus, a forma como Cristo se comunicava em seus dias na terra, é a mesma forma como eu e você usamos de estratégia de comunicação hoje? É a mesma? Não. Por quê? Porque aquilo que servia para outrora, talvez não serve mais para hoje. E não estou falando de princípios e da base do conteúdo da mensagem, mas da forma como ela se conecta no coração de todo mundo. Jesus não tinha Instagram. Jesus não tinha essa transmissão linda que está ajudando as pessoas que estão de férias da juventude a assistirem. Percebe o que é a diferença de propósito base e de estratégia sazonal? Estratégia sazonal é um método para uma determinada estação. Deus é um Deus de estações. O maná que funcionou no deserto cessou em Canaã. A estratégia de ontem pode ser a maldição de hoje, porque Deus já moveu a nuvem. Lembra que nos primórdios, lá em Êxodo, Deus pedia para que tivesse recenseamento do povo. Mas depois, quando lá em Crônicas, Davi faz o recenseamento do povo, Deus se ira contra Davi, e Davi então traz juízo para cima de si do seu povo, porque nem tudo aquilo que funcionou ontem vai funcionar hoje. E aqui eu estou te dizendo alguns princípios que, se você estiver anotando, lembra que eu falei que o coletivo respinga no individual? Olha esses princípios se não servem lá para a tua empresa. Olha esses princípios se não servem lá para o teu trabalho. Olha estes princípios se não servem lá para a tua escola, para a tua faculdade. Tem jovem que está aí penando anos, tentando utilizar das mesmas estratégias que funcionaram lá atrás. Nem tudo que funcionou lá atrás funciona hoje. Pega o propósito base, pega aquilo que não dá para mudar, pega a essência, a visão que não se pode corromper, que são os princípios, aplica estratégias sazonais e você vai chegar no sucesso. 1 Coríntios 9, 22, 23, Paulo dizendo: fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios, diga comigo, todos os meios, chegar a salvar alguns. Olha que lindo que Paulo fala, por todos os meios. Ou seja, Paulo tinha a sua essência. Paulo adaptou a mensagem? Não. Paulo adaptou a forma de comunicar a mensagem para alcançar todos. Ele alterava a sua abordagem, mas nunca alterou o evangelho. O sucesso, entretanto, gente, vai depender da obediência, não apenas à base, mas a obediência à visão da estação. Bill Johnson costuma dizer que a fé não é negar a realidade, mas sim impor uma realidade superior sobre a natural. Parece que tudo não vai dar certo, e você não deve negar os desafios que o momento atual te propõe. Mas quando você tem uma estratégia específica, uma visão sazonal, você, com o Senhor à frente, impõe esta realidade superior sobre a realidade natural. Ou seja, quando Deus te dá uma visão para uma estação, Deus está te convidando à liderança. Deus está te convidando a acessar os recursos do reino que Ele já te deu para aquele momento específico. Amedrontador? Óbvio que é, mas necessário. Mudar a rota nos assusta. No entanto, a fidelidade a Deus é medida pela nossa obediência à nuvem que está se movendo, não ao acampamento que montamos ontem.
Era assim no deserto. O povo montava acampamento e eles ficavam no acampamento até a nuvem se mover. Quando a nuvem se movia, eles não podiam permanecer acampados. Eles moviam o acampamento junto. Ei, olha aqui para mim. Quer uma dica para a tua vida? Quer uma dica para ter sucesso em tudo que você fizer? Se mova com a nuvem. Se a nuvem não se moveu, fique onde você está. Mas se a nuvem se moveu, não ouse continuar com o teu acampamento naquele mesmo lugar, porque certamente você ficará atrasado. O que nós estamos fazendo como juventude, o que nós estamos fazendo como amor e cuidado, é nos mover porque a nuvem se moveu. Já há alguns meses, isso aqui não é fruto de uma conversa. O que eu estou apresentando para vocês hoje, não é nossa, um dia a gente dormiu, teve um sonho, acordou, vamos fazer e acabou. Não, há meses, e eu vou mostrar para você já um áudio, que você vai entender que há meses, já há quase um ano, Deus vem apontando que a nuvem ia se mover e nós só estamos obedecendo que a nuvem se moveu. E é interessante que quando a nuvem se move e aponta uma visão, essa visão precisa ser clara. Abacuque 2, versículo 2 e 3, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que se possa ler quem passa correndo. Clareza de visão traz velocidade. Preste atenção o que Abacuque está dizendo. Quem passar correndo mantém a velocidade, mas porque a visão era clara, ele consegue correr. Se a visão é confusa, o ministério fica lento. Pega essa dica. Se a tua célula está meio lenta, se a tua célula está demorando para engrenar, se a tua célula está daquele jeito, bem fraquinha, quase pedindo arrego, se o teu emprego está daquele jeito, se a tua faculdade não está legal, se tudo aquilo que você está fazendo está meio travado, está lento, é porque talvez a visão que você deveria seguir está confusa. Você que é líder aqui, eu sei que tem jovens empreendedores que já são líderes, tem colaboradores, funcionários debaixo da sua autoridade. Ei, preste atenção, quer ter sucesso? Você precisa passar para o teu liderado a visão com clareza. Não pode ter falta de informação. Ninguém segue um líder perdido. A visão precisa ser clara. Se as pessoas não entendem com clareza, se continua muita dúvida no coração, as pessoas não vão acompanhar. Ter visão é ter a capacidade de ver o que Deus quer fazer agora e alinhar os nossos recursos a isso. Eu quero ler de novo. Guarda essa frase. Ter visão é ter capacidade de ver o que Deus quer fazer agora e alinhar os nossos recursos a isso. Isso que é visão. É você, uau, Deus está fazendo, a nuvem está movendo. O que eu tenho em mãos? Ah, não é tudo que eu gostaria, não é tudo que eu precisaria, mas o que Ele já te deu? Então pega o que Ele te deu e mãos à obra. O que temos aqui, Senhor? 5 pães e 2 peixes. Bom, coloca isso na minha mão, que vai ser multiplicado para mais de 20.000 pessoas. O que você tem em mãos? É isso que nós fizemos. Quando eu olho para os novos desafios que estão à nossa frente, talvez num primeiro momento, Deus, será que eu tenho todos os recursos para isso? Será que nós estamos prontos para tomar uma decisão dessa? Talvez podemos não ter tudo, mas uma coisa é fato: se a nuvem se moveu, Deus já te deu o suficiente para você acreditar e em fé ousar caminhar na direção da nuvem. Faz sentido para alguém essa palavra aqui? Recebe então sobre a tua vida. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu gosto da expressão, vocês não percebem? Como não percebemos o novo? O novo nos salta aos olhos. Por que não percebemos o novo? Não percebemos o novo porque às vezes estamos rejeitando ele. A grande verdade é que o futuro é imprevisível, desconhecido, angustiante. O presente já nos dá várias preocupações e responsabilidades. E o nosso cérebro sempre vai preferir o passado, porque o passado já se tornou cômodo. Por mais difícil que o passado foi, você venceu ele, está aqui agora. Ou seja, ele não te assusta mais. E o futuro? O futuro você não sabe qual vai ser.
E aí é por isso que nós temos medo das novas coisas. É por isso que o teu cérebro ele tende a economizar energia e ele sempre tende a rejeitar novos conceitos. É por isso que o saudosismo, a memória afetiva, é algo amplamente estudada pelos sociólogos, porque é algo que está em toda a humanidade. Sempre vamos preferir o antigo, porque o antigo já está cômodo, eu já sei lidar com ele. E o futuro, eu não sei o que ele pode reservar para mim. Então eu tenho medo de caminhar até ele. Mas Jesus nos ensina em sua palavra a crer em coisas novas, a fazer coisas maiores. O Senhor Deus nos ensina através do profeta Isaías que devemos perceber que Deus está fazendo coisas novas. E olhar para trás então é só para termos pontos de referência. Ele diz: esqueçam o passado. Foi legal o que vocês viveram? Mas avance. Se tem algo que me dá agonia, é eu sentar com pessoas que pararam no tempo. Já sentou com gente assim? Gente muito querida, gente muito amada, gente que talvez é, parceiros, amigos, mas você senta para conversar com eles, eles nunca têm fé no futuro, nem no presente. Assim, nossa, porque lá em 2010, nossa, lembra o que a gente viveu? Nossa, lembra como nossa amizade era legal? Nossa, lembra as coisas que a gente fazia quando a gente era adolescente? Bacana, passou, ei, acabou, vamos lá, celebre. Coloque num lugar memorial, como as cinzas lá de Levítico capítulo 6, e coloca a lenha nova para queimar. Quando falamos então sobre as coisas de Deus, me dá mais agonia ainda. Não, pastor, porque quando tinha aquele acampamento lá em 2009, 2010, meu Deus, que alegria que era. Meu irmão, foi lindo. Foi maravilhoso, gerou bases. Olha quantas pessoas Deus acrescentou nestes últimos 20 anos nesta casa. Olha quantas pessoas o Senhor continuará acrescentando. Ei, como assim? Salomão vai dizer: não diga que o passado foi melhor do que os dias de hoje. Salomão fala que é tolice pensar assim. Faz sentido para alguém essa palavra aí? Vamos para o novo. Deus sempre nos prepara através dos nossos depósitos. E isso é interessante, porque lembra que eu falei que tudo que nós precisamos para a próxima estação nós já temos? Por mais que a gente pense que não tem, Deus já colocou alguns recursos em nós. E esses recursos se chamam depósitos. Quando eu olho para algumas coisas que Deus faz, às vezes eu não entendo, mas na verdade Ele está me preparando para o futuro. Tem coisa na tua vida que você fala, né? Para que eu estou vivendo isso? Por que Deus está me deixando passar por isso? Calma, o futuro vai te dizer que Deus estava só fazendo que você gerasse depósitos e estava te preparando para grandes coisas que você ia viver depois. Eu lembro para mim a tortura que foi o meu primeiro dia na faculdade. E eu falando: Deus, eu estou perdendo tempo. Sabe aquela sensação, tipo, tem 4 anos pela frente ainda, eu não sei se eu vou aguentar, não sei se, meu Deus, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar em outro momento. Eu formei, eu saí da faculdade, não comecei a atuar na área, o tempo se passou, quase 10 anos depois de terminar uma faculdade, quase 10 anos depois de me formar, eu começo a ver sinais da bondade de Deus e me entendendo o porquê que Deus me colocou naquele curso, naquela sala. É sempre assim na nossa vida. E quando eu olho para o Alive, tem muita coisa que Deus nos deu para fazer há muito tempo atrás que eu não entendi o porquê a gente fazia. Às vezes vinham pastores de fora: Giovanni, por que você faz isso? Não sei, Deus apontou, a nuvem se moveu e a gente está fazendo. E eu via que isso só nos preparou agora para este momento. Por exemplo, faixas etárias. Por que vocês fazem faixas etárias? Por que tem que ter 4 faixas etárias? Up High, Livre e Way. Up 11 a 14, Up High 15 a 17, Livre 18 a 25, Way 26 mais. Para que isso? Não sei. Mas a nuvem se moveu lá em 2013, a nuvem se moveu, e nós começamos a aplicar o conceito de faixas etárias, 2012 para 2013. E essas faixas etárias tiveram tamanha importância para nós em todos os momentos, até hoje tem. Essas faixas etárias levantam líderes a todo momento. Estas faixas etárias nos dão senso de família,
senso de comunidade. É tão gostoso ver a galera do Way junto, a galera do Livre junto, a galera do Up. E dentro destes grandes ministérios também, vários outros grupos de convivência, é normal, existe afinidade dentro de uma igreja, então vários grupos juntos, mas todos falando a mesma linguagem, maravilhoso. Se não fossem as faixas etárias, eu tenho certeza que este novo momento que o Senhor está nos colocando, nós não seríamos capazes de fazer isso sem as faixas etárias. Glória a Deus, porque existe a Live Up, a Live Up High, a Live Livre e a Live Way, que vão continuar crescendo ainda mais. Conduta Be Alive. Deus nos deu uma conduta. E várias vezes me perguntaram, pastor, por que esta conduta? Não sei. Eu sei que a força de uma comunidade está na sua conduta. Mas por que tem que ser essa? Não sei. E hoje eu consigo ver que tudo que nós conversamos já há muitos anos faz todo sentido para o cenário atual. Qual que é a conduta que todo jovem da Juventude Alive tem que ter na ponta da língua? Tem o cartãozinho. Esse ano eu vou fazer cartãozinho novo para distribuir para vocês de novo. Tem gente que entrou nova, tem gente que já perdeu o seu cartãozinho. Então vamos lá, ó. Qual que é a nossa conduta? Buscar intimidade, viver em santidade, servir com alegria, exercer generosidade, fluir no sobrenatural, fazer discípulos e ser relevante através da minha vocação. Estes 7 pontos, esses 7 passos nos perseguem há muito tempo. Você tem aí? Esse cartão, ele vai ser remodelado agora, e eu vou pedir para que talvez de repente a gente conseguir fazer para o Confra. No Confra nós vamos entregar novos cartões aí para você ter no teu celular, ter na tua carteira. Isso aí não pode de forma alguma sair da tua mente. E Deus já estava nos preparando. Sabe por quê? A força de uma comunidade está na sua conduta. E nós precisaremos cada vez mais agora sermos comunidade. Diga comigo, comunidade. Essa palavra talvez seja a palavra mais importante para nós nessa próxima estação. Tanto nas faixas etárias, quanto na conduta live. Há anos estamos construindo uma comunidade sólida. Os nossos cultos, os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões nunca foram a coisa mais importante do Alive. A Live Livre é legal, a Live Way é legal, a Live Up é legal, as reuniões de sábado são legais, mas nunca, desde que iniciamos, o ponto alto, o ponto mais forte da nossa juventude foram os cultos, foram as reuniões. Sempre foi essa construção de comunidade, as nossas células, o que nós estávamos fazendo na igreja. Você vem aqui de domingo na igreja, amanhã tem 5 celebrações, eu te convido a dar uma olhada nos voluntários. 70%, 60% a 70% dos voluntariados de domingo, quem que é? Juventude Alive. Já estávamos construindo uma comunidade forte, que tem apoiado e ajudado esta igreja a crescer e a avançar há muitos anos. Os nossos cultos são apenas a expressão semanal daquilo que a gente já vive semanalmente. E em tudo isso, Deus preparou para nós um novo capítulo. Um novo capítulo de pioneirismo. Fala comigo, pioneirismo. O que é pioneiro? Pioneiro é aquele que está à frente. Pioneiro é aquele que vai antes de todo mundo. Pioneiro é aquele que é corajoso. Pioneiro é aquele que não espera o outro se movimentar, ele se movimenta primeiro. E Juventude Alive, pioneirismo faz parte de nós. Eu quero te mostrar agora rapidamente como a Live sempre foi palco para o novo de Deus. O Alive sempre foi palco para o novo de Deus. E deixa eu te dizer algo. Quando algo grande vai acontecer na Amor e Cuidado, Deus mexe primeiro na Juventude Alive. Eu vou repetir. Quando algo grande vai acontecer na Amor e Cuidado, Deus mexe primeiro na Juventude Alive. Isso desde sempre. Em 2013... nós começamos o Confra Live, chamávamos de Reação, pode colocar aí, Reação. Está até o pastor Eric Farley lá, pastor da nossa extensão em Guarapuava. Fez parte lá desde o primeiro Confra. Confra Live, conferência que daqui a algumas semanas nós teremos. Nessa conferência, algo começou a acontecer. Éramos uma igreja muito tradicional,
por vezes até com uma teologia meio cessacionista, onde não acreditávamos muito no mover e nos dons do Espírito, e de repente começamos a buscar um avivamento. Esse avivamento começa a ser buscado através do coração do nosso bispo, lá em 2008, mas até 2013, nada de sobrenatural acontecendo. Nós nem imaginávamos como seria esse avivamento coletivo. Algumas coisas individuais já tinham acontecido, mas nada coletivo. Nesta conferência, em 2013, decidimos fazer uma casa de oração, uma torre de oração ininterrupta. E, spoiler, Confra 2026, nós teremos uma casa de oração funcionando aqui também, durante toda a conferência. E nessa casa de oração, havia uma galera, havia os jovens buscando o Senhor, nos horários onde não estava tendo sessão. De repente, algo começa a acontecer. E dentro daquela torre, algumas coisas meio diferentonas, que hoje para nós é normal, mas na época não era. E vem alguém chamar o nosso bispo e os nossos pastores. Bispo, pastores, está acontecendo algo. O que é? Sei lá, está acontecendo umas coisas meio estranhas lá, eu acho que é bom vocês darem uma olhada. Mas como assim? Tem gente passando mal? Eu não sei se é passar mal, eu sei que tem umas coisas muito estranhas acontecendo naquela torre. Os pastores chegam lá, estão uns adolescentes, uns jovens, um caído para um lado, outro caído para o outro, um orando em línguas, outro orando em mistério, um negócio acontecendo, e os dons do Espírito vindo, Deus se manifestando, e aquele sentimento, e num momento oportuno, quero até chamar o nosso bispo para contar essa história, que vindo dele é muito mais impactante, mas ele, sem entender muito o que estava acontecendo, tomando pedrada desde sempre, tadinho, tomando pedrada desde sempre já da cidade, falando, esse pastor veio de caso pensado para cá, transformar essa igreja numa igreja pentecostal. E com até receio de ser confundido como alguém que veio já de caso pensado para dividir, para causar divisão numa igreja. Assim que acaba a conferência na terça-feira, na quarta-feira, ele chega até o vice-presidente da época e diz, olha, está aqui uma carta, estou colocando meu cargo à disposição, porque eu não quero ser confundido como rebelde, eu não sei o que aconteceu com esses jovens, mas uma coisa eu sei, eu quero viver isso que esses jovens estão vivendo, eu acredito nisso, e se a igreja como instituição não quiser, está tudo bem. Naquele dia, o vice-presidente à época diz, olha, pastor, nós não entendemos também o que aconteceu, mas se Deus falou contigo, Deus também está falando conosco, e nós vamos viver isso. Aquele dia, toda a liderança, ainda com o coração sem entender o que era aquilo, decidem que iriam viver um avivamento. E na Juventude Alive, no primeiro Confra Live da história, pela primeira vez em uma igreja já de tantos anos, uma igreja de tantas décadas, uma primeira manifestação do Espírito Santo coletiva toma, e aquilo começa então a se alastrar por toda a casa, e hoje nós vivemos esse ambiente tão gostoso. Se você vê hoje agora, que nem o ministro Kaique vindo aqui, liberando uma palavra profética de púlpito, e as coisas acontecendo, é porque um dia a juventude se colocou como pioneira do novo de Deus, e a Amor e Cuidado hoje vive também esta ambiência do poder de Deus. Eu poderia falar tantas coisas. Quando saímos lá do Campo Centro, um lugar tão privilegiado da cidade, e caminhamos aqui para o Campus Bela Vista, os adolescentes da nossa casa já faziam um culto lá no quarto andar do Campo Centro, um culto tão maravilhoso, e a gente chega aqui, todo mundo receoso se vai dar certo, e os adolescentes e alguns jovens dessa casa não se importavam se ainda não tinha lugar, auditório suficiente para a gente fazer. Fazíamos cultos aqui no estacionamento, fazíamos culto numa antiga cozinha que tinha aqui à minha esquerda, à sua direita, onde hoje é o Ministério de Excelência, e tudo aquilo foi reverberando para que também o povo comprasse a ideia de permanecermos aqui, de gerarmos esta ambientação. Os jovens amaram o espaço, logo estávamos com o espaço do Alive Up lá, e tudo aquilo apontando para aquilo que viveríamos na primeira grande conferência aqui no Campus Bela Vista, lá em 2014, foi durante um Confra Live que Deus apontou com sinais e maravilhas, lá naquela figueira, algo grande que Deus faria, e hoje nós temos um espaço chamado Alive Hub, exclusivo da juventude aqui. As células da Amor e Cuidado, no seu início,
as primeiras células a despontar foram células de jovens, células de adolescentes, multiplicando, se espalhando pela cidade de Araçatuba e região. O que dizer do Confralive 2024, que o Senhor coloca no nosso coração o tema, uma nova unção para um novo tempo, e depois o Senhor também traz esse mesmo tema para o ano de 2025 para a nossa casa. A série Romper do ano passado, que já estava marcada desde o início do ano, e depois o Senhor aponta o ano do romper para 2026. Eu lembro quando eu comecei a liderar adolescentes, era 2015 mais ou menos, 2014, 2015, comecei a liderar os adolescentes, e Deus coloca no meu coração o desejo de falar com os adolescentes sobre ocuparmos as esferas da nossa sociedade. E a gente falou tanto sobre isso, que quem é raiz na Juventude Alive sabe que teve uma época que a gente teve até que parar de falar um pouquinho, que estava chato já. Toda vez, pastor, mas a gente insistia nesse papo. Eu lembro de um menino, uma criança, pré-adolescente, com muita aptidão de mobilização das massas, sempre conseguiu aglutinar muitos amigos, fazia muitos rolês por aí, e todo mundo queria ir no rolê dele. Mas pensa num menino que também dava trabalho. Pensa num menino que às vezes falava, cara, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas ele chegou com algo no coração, ele queria influenciar uma esfera da sociedade que nós achávamos muito difíceis. E aquela mensagem tomou conta. Eu lembro que uma época, esta mensagem que a gente pregou tanto tempo no Alive começou a reverberar na igreja. Até que fizemos aquela série no domingo também, a estratégia da ocupação, batalha espiritual. Isso, toda a igreja começou a comprar esta visão. Começamos a entender que fomos chamados para fora e que deveríamos ocupar todas as áreas de influência. E uau, quem poderia prever que aquele movimento de adolescentes lá em 2015, onde aquele adolescente, que talvez ninguém daria nada para ele, hoje ele está aqui, sendo um servo do Senhor. E o ano passado, o ano retrasado, foi eleito como o vereador jovem mais votado da história de Araçatuba, João Pedro Pugino. Quem protagonizou isso? Juventude. Eu lembro, está lá o Felipe Costa. Eu lembro que nessa mesma época Deus colocou no meu coração, deixa eu investir em alguns jovens, deixa eu investir em alguma galera que tem algumas aptidões necessárias para a gente fazer. Felipe também, molequinho. Felipe Costa, muitos de vocês conversam com o Felipe Costa, né, na época de conferência, né? A época de conferência, todo mundo que vem para mim, Felipe Costa, fala com o Felipe Costa, fala com o Felipe Costa, é o cara dos números. Uma aptidão para mexer nas planilhas, nas coisas, e, cara, Deus falou comigo, esse menino, traz para perto, a gente começa a investir. Fiquei de cara, fazendo acampamento de adolescente, ele era moleque, não era menor de idade, os números, tudo na ponta, e tudo certinho, tudo saindo perfeito no acampamento. É isso, traz para perto. Hoje, anos se passaram, pioneirismo. Aquele adolescente, hoje, um dos braços, direito e esquerdo, de toda a equipe de tesouraria desta casa, de toda a equipe de contabilidade, de gestão financeira da casa. Felipe. O que dizer dos pastores que esta juventude já ungiu? Mateus Campo, pastor Lucas Meira. Eu sou fruto da Juventude Alive. Bia, Lê, pastor Felipe que está lá em Clementina, pastor Belorte que está lá em Prudente, pastor Vitor que está lá em Penápolis, tantos ministros aqui nessa casa ungidos e tantos outros que continuarão surgindo. Já falei para vocês, nós teremos aí 50 líderes e pastores nos próximos 5 anos sendo ordenados e ungidos que saíram aqui da Juventude Alive. Eu creio nisso. Diga comigo, pioneirismo. O que eu quis dizer com você? Sempre que Deus quer mover algo grande na Amor e Cuidado, Ele começa na Juventude Alive. Por quê? Porque a gente é mais especial? Não. Mas porque a Bíblia diz que a força está na juventude. E Deus colocou em nós esse ímpeto de lutar pela visão que Deus deu aos nossos líderes dessa casa. E sempre que Deus está falando ao coração do nosso bispo, incrível, como sempre Deus encontra em nós, juventude, uma força necessária para perseguir essa visão, para abraçar essa visão e para fazer a visão acontecer. Nós cremos, juventude,
que a nossa igreja está prestes a viver um novo romper. Quem crê nisso pode gritar um amém aí. Estudando a nossa cidade, nós estamos crendo que nos próximos anos haverá uma grande colheita de almas que está chegando. Pastor, mas já chegou? Ainda não. Mas lembre-se da Arca de Noé. Primeiro eles construíram. Primeiro entrou todo mundo para depois chover. Lembre de Isaías 54. Primeiro você amplia o lugar onde mora. Primeiro você constrói mais um cômodo. E não se economize nisto. E depois você transborda para todos os lados. Para esse novo derramar, para esse novo momento, algumas ações estratégicas, estratégias sazonais são necessárias. E a Juventude Alive fará parte disso. Pastor, então vamos lá, sem mais enrolações, na prática, como será o nosso novo capítulo? Família, para o nosso novo capítulo, os nossos cultos, que já acontecem semanalmente, eles irão se multiplicar. E eles irão extravasar na comunidade. As 4 paredes de uma reunião e de um culto não mais poderão conter o que nós vamos viver como juventude. Preste atenção, nós estamos transbordando dos cultos para a comunidade. Como assim? Existe uma tendência global que já estamos observando há alguns anos, mas que confesso para você que no Brasil vi pouquíssimas igrejas se movendo. Entretanto, já há alguns meses, Deus está apontando que a nuvem está se movendo aqui em Araçatuba e a gente quer se antecipar. Há 6 meses atrás, eu estava gravando um podcast com o pastor Pedro Vux e nós não tínhamos nada disso desenhado. Era talvez algo que nós pensávamos para o futuro. E veja o que ele falou naquele podcast. Solta aí o que ele falou naquele podcast. E eu acho que os cultos de juventude, eles têm tudo, dependendo de quem lidera, para se transformarem, deixar de estar no sábado, isso que eu vou falar aqui é polêmico, é uma visão minha. Sim. E começar a, de fato, ir para o domingo, porque a galera vai começar a enxergar como cultos de celebração, e aí eu acredito que vale mais a pena agregar no domingo do que permanecer no sábado. Sim. Então eu acho que pouco a pouco a juventude que tem um dia, ela vai diluindo, isso não vai ser da noite para o dia, ela vai Sim. diluindo e ela vai ser inserida no cotidiano da igreja, e a juventude vai ser juventude no convívio semanal e em situações específicas. Na comunidade. Na comunidade, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer aos poucos. Sim. Eu acho que o caminho vai nessa direção. Perceba que ele diz que os cultos vão extravasar na comunidade. E que nós iremos agregar no convívio semanal e na igreja. Para essa nova estação, nós estamos celebrando que a partir de fevereiro, depois do Confra, nós multiplicaremos uma 6ª celebração no domingo. Hoje nós já temos 5 celebrações de domingo, no final de semana nós iremos para a 6ª celebração. A 6ª celebração não vai ser no domingo, vai ser no sábado. No sábado que hora? Às 19 horas. Pastor, mas e a juventude? A Juventude Alive será responsável por esta 6ª celebração da nossa casa. O que nós já vivemos de sábado vai transbordar para a comunidade. Não ficará apenas restrito a um gueto gospel, uma bolha de faixa etária. As faixas etárias continuam no convívio semanal e nas programações. Mas no sábado nós daremos espaço para que toda Araçatuba esteja nesse culto que é construído pela juventude. Por isso que eu falei que você precisa se engajar. Esse culto, gente, nós seremos os voluntários. Esse culto vai ser construído majoritariamente em todos os ministérios pela juventude. Você vai ter a oportunidade de servir a igreja de Jesus em alta escala. E pense que tudo aquilo que a gente já vive de sábado, agora nós vamos viver de forma exponencial. Olha aqui, olha o que nós já temos dentro desse auditório. Aqui perfeitamente já seria um culto igual aos cultos de celebração de domingo. Agora imagine você podendo convidar não só quem faz parte da tua faixa etária, mas imagine a Araçatuba inteira podendo participar desta que vai ser a 6ª celebração da nossa casa. Mesma celebração do domingo, mesmo louvor, mesma palavra, é uma celebração oficial da Amor e Cuidado. Quem vai servir? Você. Quem vai servir? Eu. Nós iremos construir essa celebração. Gente, recebemos muito nesses anos, é hora de entregar pão para o povo. É hora da gente não ser os 20 mil que foram alimentados. Deus está olhando para a Juventude Alive, está encontrando aquele menino que matou a fome de 20 mil pessoas, entregando pão, entregando os seus peixes na mão do Senhor.
Você que só frequentava, que tal se engajar agora no serviço? Porque se você continuar só frequentando, legal, você já frequentava ou Livre ou Way, você vai frequentar esse culto de sábado. Mas que tal você fazer parte de uma juventude que está construindo algo para toda a igreja, para toda a família? As nossas células estarão cada vez mais fortes. A célula que só acontecia de quarta, agora vai acontecer de segunda a quinta. Você vai ter vários dias para escolher. Nós pensamos que de segunda a quinta, tendo célula todo dia, você vai ter mais opções. Você não vai. Tinha gente que, eu tenho um curso de quarta-feira. Quarta-feira tem futebol, eu não quero ir para a célula. Tem uns doidos assim. Você vai poder fazer célula de segunda, você vai poder fazer célula de terça, de quarta, de quinta. Algumas exceções entre os jovens, principalmente universitários, nós podemos liberar a célula no sábado à tarde. Você vai ter um leque de opções. Você vai escolher, claro, não é para você ir segunda, terça, quarta, quinta na célula. Você vai escolher um dia. E a tua célula vai ser um dia da semana. Isso vai fazer com que as nossas células cresçam, expandam. E na célula você vai ter muito cuidado. Na célula você vai cuidar muito das pessoas. E na célula nós vamos continuar crescendo. Outra coisa, os discipulados vão estar cada vez mais ativos. Antes desse culto de sábado, o culto vai começar às 19h. Uma vez por mês, às 17h30, nós vamos ter forja e ativadas, discipulados para homens e para mulheres. E eu e pastora Bia, nós pessoalmente iremos estar com vocês, discipulando vocês, os homens e as mulheres da Juventude Alive, uma vez por mês. Uma vez por mês, 17h30, porque você vem 1 hora de discipulado, das 17h30 às 18h30. 18h30 você vai para o teu ministério servir, 19h a gente vai servir para o povo. Esse discipulado vai ser bíblico, esse discipulado vai ser pontual. Eu e a pastora Bia, junto com todo o time aqui, todo o time nosso que você já conhece, nós vamos estar pessoalmente discipulando vocês com bases da vida cristã, com crescimento no reino, com muita coisa legal que nós estamos planejando e sonhando para que a gente possa ter um contato mais próximo. A gente sentiu também que com a alta demanda dos cultos, das equipes que cresceram, às vezes nem a gente conseguia estar muito próximo. E a gente quer muito ser intencional nisso esse ano, de estar mais próximo, de poder... Esse discipulado, gente, não vai ter cara de culto, tá? Não vai ser aqui, não vai ter louvor, não vai ter LED, é discipulado. Nós vamos sentar, a Bia com as meninas numa roda em algum lugar, eu com os meninos em outro lugar, e nós vamos ter um discipulado bíblico, vamos ler coisas profundas da Bíblia, vai ser bem especial. Pastor, mas a gente não vai ter nunca um ajuntamento só para a juventude? Claro que vai. Nós temos as nossas terças temáticas que acontecem hoje, vai acabar. Já acabou, na verdade. Você já percebeu que as terças temáticas viraram sextas temáticas. E aí, cada sexta é um culto. Tem sexta de homens, sexta de mulheres. E aí, vai ter uma sexta no mês. Geralmente a última sexta do mês. Que nós vamos chamar de sexta live. Esta sexta live, como que ela vai funcionar? Nós vamos chegar aqui às 19h. E das 19 às 18, numa sala específica, nós vamos fazer o track. O track vai ser um discipulado também, mas um tempo voltado ao ensino. Tem muita gente me pedindo, pastor, eu queria um ensino da palavra, ensino mesmo, aula. Aula sobre várias matérias no que diz respeito à Bíblia. Uma sexta por mês nós vamos ter o track. E aí, acabando o track, das 19 às 20, 20 horas nós vamos ter um ajuntamento de toda a juventude, Up High, Livre Way. Como que vai ser esse ajuntamento? Vamos inovar. Tem dia que a gente vai fazer uma tenda do encontro para a gente chapar na presença de Jesus até a hora que der. Tem dia que a gente vai fazer um culto numa praça para expandir das 4 paredes. Tem dia que a gente só vai ficar aqui nesta parte externa, tendo comunhão uns com os outros, podendo conversar com food truck, para você trazer teus amigos, com música ao vivo, com muita coisa legal. Tem dia que a gente pode... Tem tantas possibilidades nessa sexta que a gente está sonhando. Até o... Fazer treinão também, de sexta-feira. Vai ter muita coisa que a gente vai fazer. Diego Ruano só pensa em correr, né? Enfim, tanta coisa. Programações fora da caixa, sem cara de culto, visando o coletivo. Os programas das faixas etárias não param. A Live Way tem o Gol,
que é a vida adulta com propósito, os Get Outs, que são as nossas missões universitárias, os clubs do Livre, o Way in Company, que vai ser um projeto nas empresas, tudo continua. Teremos uma releitura dos hubs. Quem aqui é velho do Alive Livre lembra dos hubs? Nós vamos fazer uma releitura, onde esses hubs não vão apenas se reunir por área de atuação, nós vamos atuar na sociedade. Tem uma galera que já está fazendo todo o desenho disso. A galera da psicologia vai se unir para dar atendimento psicológico para a cidade. Nós vamos transbordar na cidade. A galera da medicina, a galera da enfermagem, a galera da saúde vai se juntar para abençoarmos a nossa cidade com saúde. A galera do direito vai se juntar para a gente abençoar a cidade com estratégias sociais. Gente, nós vamos transbordar por Araçatuba. Já tem marcado data para a gente fazer alguns eventos e algumas ações que vão marcar Araçatuba. A Mari já estava vendo uma escola que, em nome de Jesus, ainda esse ano de 2026, nós vamos restaurar, nós vamos dar uma atenção em uma escola municipal de Araçatuba, nós vamos abençoá-la através do serviço com a Juventude Alive. A nossa ABAC também nós vamos ajudar muito, nós vamos estar muito envolvidos. Se prepare. Não vai ter reunião, a gente não vai se ver. A gente vai se ver muito mais do que se via na reunião. Porque nós vamos transbordar de verdade. Araçatuba vai saber que tem uma juventude apaixonada para abençoar essa cidade. Araçatuba vai saber que há amor em Araçatuba, há cuidado em Araçatuba. Pastor, tem algumas perguntas. Eu sei que você tem perguntas. Então eu peguei já aqui as perguntas mais frequentes que eu sei que eu vou ouvir. O Livre e o Way acabaram? Não. Lógico que não. O grupo do Alive Way, do grupo do Alive Livre continua. Inclusive, eles têm toda a liberdade de fazer alguns eventos que nós vamos projetar durante o ano. E eu acabei de falar. O Way tem o projeto do Gol. O Luiz está expandindo isso de uma forma agora que todo o Alive Way do Brasil, nós estamos em 25 cidades diferentes com a Juventude Alive. Todos os jovens adultos do Brasil vão participar do Gol via Google Meet. Você vai conhecer gente do Brasil inteiro que quer viver uma vida adulta com propósito junto contigo. O Livre, mesma coisa. Os Get Outs, que é o projeto do Livre, missões universitárias, nós vamos invadir as universidades de Araçatuba com força esse ano. As nossas reuniões transbordaram, não acabaram, transbordaram para a comunidade. Entretanto, os nossos projetos não param. Outra coisa, pastor, você está com medo, com receio? É lógico que eu estou, é novidade. Mas o combustível para a novidade sempre será maior do que o receio. Então eu estou muito animado, a gente vai para o nosso melhor momento. Programações e conferências vão continuar? Claro, Confra na sua melhor versão em 2027. Ei, se você está inscrito para o 26, se prepara. Porque na última sessão do Confra 26, eu vou soltar uma notícia do 27 que vai abalar. Você se prepara. Vai ser um negócio assim, você nunca viu isso. Eu te garanto. Confra 27 promete. O Confra 27, eu vou te falar, eu não sei se vai caber aqui. Ó, aí rapaz. Combustão dos adolescentes continua, o Sprint Camp. Acampamento do Livre do Way continua, vai ser no final do ano, vai ser legal, vai ser top. Tá bom? Pastor, eu só servia de sábado, e agora? Se você só servia de sábado, agora você vai continuar servindo no sábado. E sabe o que é legal? Você vai se engajar com uma nova liderança também, que de repente você vai até querer servir no domingo também. Você vai querer talvez servir no sábado e assistir culto no domingo, ou assistir culto no sábado e servir no domingo. E aí a gente vai virar uma grande família que já somos junto com a família Amor e Cuidado, que é a nossa casa, que é a nossa família. E nessa dinâmica toda, só não pode ficar parado, tem que estar servindo. Pastor, quais são as ações efetivas para esse avanço na comunidade? Te falei. Vamos demonstrar amor por Araçatuba. Tem muita coisa boa chegando. Pastor, por que a mudança é só para nós e para o Alive Up não? Uma das tendências globais que nós entendemos é que o adolescente ele tem uma demanda muito específica. O Alive Up ele continua. Ele vai acontecer às 18h30 lá na arena. Por que 18h30? Porque os adolescentes precisam de um culto mais longo. Eles gostam de fazer as coisas deles lá, a Guerra das Tribos. Tem muita gente do EI aqui que tem filho adolescente.
e que participa, deixa o filho no up e vai para o way. Isso vai acontecer cada vez mais. Esse culto de sábado vai bombar, porque os pais vão deixar os filhos lá e vão vir para cá celebrar. E você vai estar servindo esses pais. O adolescente ele precisa de uma demanda. E essa tendência global que o Vux compartilha, parte de que princípio? Nós, jovens, já jovens universitários e jovens adultos, nós temos uma dinâmica de culto que parece muito já com o culto de celebração. Não tem muito para onde fugir. Às vezes a gente quer ficar inventando a roda. O culto de sábado é a mesma estrutura do culto de domingo. Ou seja, por que não transformá-lo num culto que vai abençoar a comunidade, assim como o culto de domingo? Nós já somos uma igreja contemporânea. Tem a galera do Way que frequenta o culto das 10 aqui, todo domingo. Que deveria ser, na teoria, um culto para pessoas mais velhas. Mas a galera do Way frequenta, a juventude. A galera do Livre também, eu estou sempre vendo. Na celebração das 10, das 16, das 18. Isso vai abrir um leque de possibilidades. Não apenas você vai servir no sábado e depois assistir o culto no domingo. De repente, um final de semana. Ei, olha só que legal. Tem muito jovem nosso que está na faculdade, na universidade, em outra cidade. Mas para chegar na cidade, para segunda-feira, ele tem que sair no domingo, ele não está conseguindo assistir culto. Agora ele vai conseguir assistir culto no sábado, domingo de manhã ele já vai viajar. Ou seja, ele mudou de cidade, mas ele continua com a família da fé dele. Olha que maravilhoso isso. E com tudo isso eu finalizo dizendo que para o novo capítulo coletivo, eu creio que se você tiver fé, esse coletivo também pode ativar novos capítulos individuais para aqueles que se aplicam e creem.